Okay, dear friends, let us begin again. Amém, irmãos? Vamos retornar então. We've been talking about, is it always God's will for a person to be physically healed? A gente acabou de conversar sobre se é sempre da vontade de Deus para que alguém seja curado fisicamente. The biblical record itself will shed much light on this. E o registro bíblico por si só já é o suficiente para a gente ver que não. Can we look through the Bible and find examples of people who love the Lord and yet were not physically healed? Será que nós conseguimos olhar para a Escritura e ver exemplos de pessoas que amavam o Senhor e ainda assim não foram curadas? Absolutely. Claro, conseguimos sim. Trophimus was left sick at Miletus. Trófimo foi deixado doente em Mileto, por exemplo. Epaphroditus was sick to the point of death. Epafrodito ficou doente à beira da morte. The Apostle Paul encouraged Timothy to take a little wine for his stomach in his frequent ailments. O apóstolo Paulo encorajou Timóteo a usar um pouco de vinho por causa do seu estômago e enfermidade. Now I find this very interesting. Agora eu acho isso muito interessante. Notice that when the Apostle Paul heard about Timothy's stomach problems, Que perceba que quando o apóstolo Paulo ficou sabendo do problema estomacal de Timóteo, he did not write to Timothy and say, Timothy, go see a faith healer. ele não escreveu para Timóteo e falou assim: Timóteo, vai numa conferência de um teólogo da prosperidade. And be sure you sow a seed into his ministry so you can reap a harvest. E faz o seguinte, planta uma semente ministerial, uma semente financeira no ministério dele, porque você vai receber sua cura. He said, take a little wine for your stomach and your frequent ailments. Não foi isso que ele disse, mas ele disse: bebe um pouquinho de vinho por conta dos seus problemas estomacais. Now, I find this interesting on yet another level, Agora eu acho isso mais interessante ainda, because the Apostle Paul wrote this to Timothy about the year AD 64. porque o apóstolo Paulo escreveu isso para Timóteo. Lá pelo ano 64 foi quando o apóstolo Paulo escreveu isso a Timóteo. Let's back up 10 years to the year AD 54. Vamos dar uma voltinha vamos voltar 10 anos para o ano 54. What was going on in the year AD 54? O que estava acontecendo no ano 54? The events of Acts chapter 19 were going on. É onde nós olhamos o avanço que ocorreu em Atos capítulo 19. Well, what was happening in Acts chapter E 19? o que estava acontecendo em Atos capítulo 19? Extraordinary miracles of healing. Grandes milagres e maravilhas concernentes à cura divina. So extraordinary that even handkerchiefs and aprons were being taken from the Apostle Paul Tão extraordinários que até os aventais e utensílios de Paulo estavam sendo levados. They were being delivered to sick people, Eles estavam sendo levados até os doentes. and God was healing the sick through the agents of these handkerchiefs and aprons. E Deus estava curando as pessoas através das roupas que eram colocadas sobre os doentes, as roupas do apóstolo Paulo. And these sick people were being healed at distances. E as pessoas eram curadas então, mesmo que estivessem a longa distância do apóstolo Paulo. So extraordinary miracles of healing in the year AD 54. Então, milagres extraordinários de cura estavam acontecendo no ano 54. But fast forward 10 years to the year AD 64, Mas se a gente avançar 10 anos lá pelo ano 64, and no handkerchiefs and aprons going forth from the Apostle Paul, mas a gente não observa que as pessoas costumavam pegar roupas do apóstolo Paulo para fazer o mesmo. what changed? O que mudou? Something pretty dramatic changed, did it not? Alguma coisa muito dramática mudou, não é verdade? Could it be that even in that 10-year span, Será que pode ser que naqueles 10 anos anteriores de expansão, that the apostolic gifts had already begun to fade away? eles foram úteis naquele ano de expansão, mas que com o passar dos anos, os dons apostólicos foram se diluindo, foram enfraquecendo? 2 years later, the Apostle Paul was with Trophimus, Faz sentido, porque 2 anos depois de Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo estava com Trófimo. and he left Trophimus sick at Miletus. E ele deixou Trófimo doente em Mileto. Paul was with him. Paulo estava com ele, He didn't heal him. mas não curou, He didn't lay hands on him. não impôs as mãos sobre ele, He left him sick. deixou ele doente ele mesmo.
That is interesting internal evidence from Scripture. Isso é interessante porque é evidência interna da Escritura. That even at that time, the apostolic gifts had already begun to fade away. Que mesmo 2 anos depois da explosão de avivamento em Atos capítulo 19, os dons apostólicos já começaram a falhar, começaram a ir embora. Job. Jó. Job is the theological elephant sitting in the living room of the prosperity preachers. Jó é o grande problema que os teólogos da prosperidade têm que lidar com ele. None of whom want to admit is there. Porque nenhum desses pregadores da prosperidade gostaria que Jó existisse na Bíblia. Job is a problem for the prosperity preachers. Jó é um problemão para esses pregadores da prosperidade. Because here you have a man who was upright and righteous Porque você tem aqui um homem justo, and had done nothing wrong. que temia a Deus, não fazia nada de errado. Doesn't mean he was sinless, but he had done nothing wrong of these calamities, Não- deserving these calamities. Não quer dizer que ele era perfeito, mas ele não fez nada para merecer as calamidades que vieram sobre ele. And yet God allowed Satan to come to Job and strike from him everything that he had. E ainda assim, Deus permitiu com que Satanás fosse até ele e tomasse tudo que ele tinha. His family dead, Sua família morta, his possessions gone, seus bens também foram embora. his own health deteriorated. A sua própria saúde estava deteriorada. Job suffered horrifically. Jó sofreu horrivelmente. Job's a problem for the prosperity preachers. Jó é verdadeiramente um problema para os pregadores da prosperidade. So what do they do with the book of Job? Então o que eles fazem com o livro de Jó? It's hard to ignore an entire book out of the Bible. É difícil ignorar um livro inteiro na Bíblia. So you know what they do with Job? Então sabe o que eles fazem com Jó? They turn the tables on Job. Eles viram a mesa, eles viram o jogo para ir contra Jó. They say that the reason these calamities fell upon Job is that they were all results of his negative confession. Eles afirmam que as calamidades vieram sobre Jó porque ele não estava pensando positivamente. Job spoke negative words and brought all of these things upon himself. Porque Jó falou palavras negativas e trouxe todas essas calamidades sobre si. It was all Job's fault. Foi tudo culpa de Jó. Job tapped into the dark side of the force. Jó ficou do lado negro da força. Read this from Joyce Meyer. Leia isso de Joyce Meyer. Ela diz assim: porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. O temor é uma emoção terrível, autorrealizável. Jó tinha temores sobre seus filhos e finalmente alcançou um lugar em sua vida, onde ele viu seus temores se concretizarem. A Bíblia diz que acontecerá conosco conforme o que cremos. Mateus 9:29. Esse princípio funciona de forma negativa, bem como positiva. So you see, it was all Job's fault. Então vocês podem perceber que foi tudo culpa de Jó, conforme Joyce Meyer. That completely misses the point of the book of Job. E ela perdeu o ponto todo do livro de Jó. Misses it entirely. Ela perdeu a lição principal desse livro. Do you know what the point of the book of Job is, dear friends? Sabe qual é a grande conclusão do livro de Jó, irmãos? The sovereignty of God. A soberania de Deus. God can do whatever he wants to do. Porque que Deus pode fazer o que quer que Ele queira fazer. And sometimes that means making us sick. E isso quer dizer que às vezes Ele deixa a gente doente. Do you believe that God makes people sick? Você acredita que Deus faz com que as pessoas fiquem doentes às vezes? Now, if you were to tell a prosperity person that God makes people sick, Agora, se você chegar para um desses crentes da teologia da prosperidade e dizer que Deus deixa as pessoas doentes, they would probably faint right on the spot. Faint? Pass out. eles vão ter um infarto, They wouldn't be able to handle that. porque eles não vão conseguir lidar com isso. But if God doesn't make people sick, then someone needs to tell him. Mas se Deus deixa as pessoas doentes, alguém precisa contar. Because he seems to think that he does. Porque Deus parece acreditar que Ele deixa assim as pessoas doentes. Let's look at Exodus chapter 4, verse 11.
Vamos olhar para Êxodo capítulo de número 4, verso de número 11. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? So the Lord said to Moses, who has made man's mouth? Então Deus perguntou para Moisés: quem fez a boca do homem? Who makes him dumb or deaf or seeing or blind? Quem o fez mudo, ou surdo, ou o cego? Is it not I, the Lord? Não foi eu, o Senhor? Friends, I don't know how you get around that. Irmãos, eu não sei como vocês veem esse verso, That's God speaking there. mas é Deus falando aqui. Deuteronomy chapter 32, Deuteronômio capítulo 32, verse 39. versos 39. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. God is very clear here. Deus é muito claro aqui. He says, it is I who put to death and give life. Ele diz aqui que é Ele quem mata e faz viver. And he says, I have wounded, and it is I who heal. E Ele diz que é eu quem firo e eu quem saro. The Bible is very clear that sometimes God does make people sick. A Bíblia é clara em afirmar que muitas vezes Deus deixa as pessoas doentes. Now, sometimes we make ourselves sick. Agora, algumas vezes a gente se deixa doente. If we lay on the couch all day long and eat nothing but junk food and drink nothing but soft drinks, Se a gente ficar no sofá o dia inteiro e ficar comendo McDonald's, Burger King, tomando refrigerante, if we go through, I understood that. eu entendi isso. If we smoke 3 or 4 packs of cigarettes a day, Se você fumar 2 ou 3 maços de cigarro por dia, don't be surprised if you have some health problems. não fique surpreso se você tiver alguns problemas de saúde aí. So sometimes we make ourselves sick. Então, algumas vezes a gente se deixa doente. Sometimes we get sick simply because people get sick. We get sick just because people get sick. Às vezes a gente fica doente só porque as pessoas ficam doentes. We live in a fallen world and people just get sick. A gente vive em um mundo caído e as pessoas ficam doentes. But sometimes God makes people sick. Mas algumas vezes Deus deixa as pessoas doentes. Why would he do that? Por que Ele faria tal coisa? Just to watch us suffer? Só para nos ver sofrer? No, not at all. Não, de jeito nenhum. But sometimes God makes us sick to sanctify us and to glorify himself. Mas às vezes Deus nos deixa doente para nos santificar e para glorificá-lo. This is a picture of a man I met in New York a few years ago. Essa é a foto de um homem que eu conheci em Nova York há algum tempo atrás. His name is Rich. O nome dele é Rich. Rich was born able-bodied. Healthy. Yeah. Rich nasceu bem saudável, muito saudável. Nothing at all wrong with him. Não tinha nada de errado com ele. When he was saved when he was 19 years old. Ele foi salvo por Cristo quando tinha 19 anos de idade. And then just a few years later, in his early 20s, Rich had a motorcycle accident. E logo depois, quando ele atingiu a casa dos 20, ele teve um acidente de moto, And it left him completely paralyzed. que deixou ele completamente paralisado. He has no use of his legs, Ele não pode mexer as pernas. very, very limited use of his arms. Ele pode mexer os braços de maneira muito limitada. Rich lived with his brother and his brother's wife, his sister-in-law, Rich mora com o seu irmão e a esposa do seu irmão. neither of whom are believers, Nenhum dos dois são crentes, but Rich was. mas Rich é crente. Rich died a couple of years ago, Rich morreu há alguns anos atrás. but before he died, every Sunday morning, Rich would ask his brother and his sister-in-law to get him up out of bed, Mas antes de morrer, todo domingo de manhã, Rich pedia para o seu irmão e cunhada tirar ele da cama. They bathed him and they dressed him,
Eles davam banho nele e o vestiam and they put him in his electric wheelchair. e colocavam ele numa cadeira de rodas elétrica. And Rich drove his electric wheelchair 5 miles, probably 8 kilometers to church every Sunday. E o Rich dirigia sozinho a sua cadeira de rodas elétrica por 8 quilômetros todo domingo de manhã para ir à igreja. And he never missed. E ele nunca faltou um culto sequer. Even when it was raining, they would put a poncho over him. Mesmo quando estava chovendo, o seu irmão e sua cunhada colocavam uma capa de chuva nele. And he would drive his electric wheelchair 8 kilometers to church in the rain. E ele continuava dirigindo sua cadeira de rodas elétrica por 8 quilômetros até chegar à igreja. The only thing that would keep Rich from going to church is if it was snowing. A única coisa que fazia com que Rich não pudesse ir à igreja domingo de manhã é se estivesse nevando. And his wheelchair just wouldn't go in the snow. Porque a cadeira de rodas dele não conseguia passar pela neve. The pastor told me, he said, Justin, Rich is the most faithful church member I've got. O pastor de Rich uma vez me disse que Rich era o membro mais fiel que ele tinha. He had bumper stickers on the back of his wheelchair with scripture verses on them. Ele tinha adesivos escritos atrás da sua cadeira de rodas, adesivos de evangelização. He was quite literally a rolling testimony for Christ. Ele era um testemunho ambulante da pessoa de Jesus Cristo. And when you talk with him, he was full of joy. E ele era cheio de alegria pelo Senhor. Always had a smile on his face. Tinha sempre um sorriso no seu rosto. Life was not easy for him. A vida não foi fácil para ele. And I'm sure there were hard times. Eu sei que ele enfrentou tempos difíceis. But he loved the Lord. Mas ele amava o Senhor. And he glorified him. E ele o glorificou. This is a picture of a young man that I know. Essa é a foto de um rapazinho que eu conheço. This is Matt Arnold. Esse é Matt. And his parents, Todd and Jody. E os seus pais, Todd e Judy. Matt is now about 25 years old. Matt tem agora cerca de 25 anos de idade. He was born with severe cerebral palsy, Ele nasceu com paralisia cerebral severa, the same condition that I have. a mesma doença que eu tenho. God saved Matt when he was 15, E Deus salvou Matt quando ele tinha apenas 15 anos. but physically, Matt is as helpless as a newborn baby. Mas fisicamente falando, Matt é tão dependente quanto um bebezinho recém-nascido. He can't give himself a drink of water. Ele não pode tomar um copo d'água sozinho. He can't hold a pencil. Ele não consegue segurar uma caneta. He cannot even roll over on his own. Run over. Roll over. Ele não consegue nem se virar na cama sozinho. He's completely helpless. Ele é totalmente dependente dos pais. Matt cannot even speak. Ele não pode nem falar. Matt is as intelligent as any of us. Matt é tão inteligente quanto qualquer um de nós aqui. He's just trapped in a body that he cannot control. Mas ele está preso em um corpo que não consegue controlar. And Matt will never get any better. E Matt não vai melhorar. Unless God just does a physical miracle in his life, Matt will never improve. A menos que Deus toque nele e faça um milagre, ele não vai melhorar. And yet Matt loves the Lord Jesus. E ainda assim Matt ama o Senhor Jesus. Now Matt is taking seminary classes. Matt agora está tendo aula de seminário. He loves good preaching. Ele ama a boa pregação, exposição bíblica. He loves sound doctrine. Ele ama a sã doutrina. From a physical standpoint, dear friends, Matt has nothing to look forward to. De uma maneira física, irmãos, Matt não tem nada de atraente, não tem nada de atrativo. And yet Matt loves Jesus. E ainda assim, Matt ama Jesus apesar das suas debilidades. Matt knows that the greatest miracle that could be done in his life has already been done. Porque Matt sabe que o maior milagre que poderia ter sido feito na sua vida já foi feito. When God saved him from his sins. Porque Deus o salvou dos seus pecados. And friends, God is glorified in someone like Matt Arnold. Irmãos, Deus é glorificado em alguém como Matt.
And yet we've got prosperity preachers today telling us that we should have our best life now. Mas nós temos teólogos da prosperidade hoje que dizem que nós devemos ter a nossa melhor vida agora. Matt's not having his best life now. Matt certamente não está tendo a melhor vida que ele pode ter agora. Joel Osteen tells us that one day he and his wife Victoria were looking for a good parking spot at the mall. Joel Osteen conta em uma das suas palestras que um dia ele e a esposa estavam tentando achar uma vaga no shopping, uma vaga de carro no shopping. But all of the good parking spots were taken up. Mas todas as boas vagas já estavam lotadas. But they just kept driving around believing God for a good parking spot. Mas eles continuaram dando voltas, acreditando que Deus faria com que eles tivessem uma boa vaga de shopping para estacionar. And they were driving down the aisle of cars. Então eles estavam dirigindo. And wouldn't you know it, the car in the very front spot backed out and pulled away just in time for Joel and Victoria to get that good spot. E à medida que eles dirigiam, viram um carro que saiu da vaga no tempo certo de Joel e sua esposa colocarem o carro deles ali naquela vaga. And Joel Osteen says, friends, that's the favor of God. E Joel Osteen falou para todos os amigos, esse é o favor de Deus. Really? Sério. That's the favor of God, is it? Esse é o favor de Deus, não é? Tell that to Rich. Diga isso pro Rich. Tell that to Matt Arnold. Fala isso pro Matt Arnold. Tell that to our brothers and sisters in Christ around the world who right now are being persecuted for their faith in Christ. Diga isso para os nossos irmãos e irmãs que ao redor do mundo estão sendo perseguidos pela sua fé. Tell that to our brothers and sisters in Christ in Syria. Diga isso para os nossos irmãos e irmãs em Cristo na Síria. In Iran. E no Irã. North Korea. Na Coreia do Norte. Tell those brothers and sisters that the favor of God is getting a good parking spot at the mall in the United States of America. Diga para esses irmãos perseguidos que o favor de Deus é encontrar uma boa vaga de shopping para o seu carro nos Estados Unidos. Are you kidding me? Você está brincando comigo? These prosperity preachers have no understanding of the gospel. Os teólogos da prosperidade não entendem nada do Evangelho. None. Nada. They have no understanding of God's sovereignty. Eles não entendem o que é soberania de Deus. They have no understanding of the meaning of the cross. Eles não têm ideia do significado da cruz. But Matt Arnold does. Mas o Matt Arnold sabe muito bem. Many of our brothers and sisters in Christ around the world, they do. Nossos irmãos perseguidos ao redor do mundo também sabem muito bem. Rich does. O Rich sabe, especially now. Especialmente agora que está no céu. But these false teachers that you see on television, mas esses falsos mestres que você vê na televisão, and these false teachers that are preaching in many churches, even here in Brazil, e esses falsos mestres que estão pregando nessas igrejas grandes aqui no Brasil, not a chance. Sem chance, não sabem. They're false teachers. São falsos mestres. Dear friends, sometimes God is most glorified in us. Queridos irmãos, algumas vezes Deus é mais glorificado em nós. When we suffer. Quando nós sofremos. When we are persecuted. Quando somos perseguidos. And when we are sick. Quando estamos doentes. And everything that God does ultimately is about His glory. E tudo que Deus faz em nós é para a sua honra e glória. Elisha had a double portion anointing of the great prophet Elijah. Yet we read in 2 Kings 13 that Elisha was fallen sick of his sickness whereof he died. Eliseu tinha uma porção dobrada da unção de Elias, e contudo, a gente lê em 2 Reis 13:14 que Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. The Apostle Paul, writing in Galatians chapter 4. O apóstolo Paulo, escrevendo em Gálatas, Galatians 4:13 through 14. O apóstolo Paulo, escrevendo em Gálatas 4, versos 13 a 14. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. The Apostle Paul himself had a bodily illness. O apóstolo Paulo, ele mesmo estava doente.
Dear friends, it is a matter of biblical record Irmãos, é uma questão de registro bíblico. that not everyone who loved the Lord and served Him faithfully É fácil perceber que nem todos que amavam a Deus e o serviram fielmente walked in perfect divine health. andavam em saúde plena e perfeita. It's not a matter of opinion. Não é uma questão de opinião, It's not up for debate. nem deve ser levado a debate. It is simply a matter of biblical record. É simplesmente uma questão de registro bíblico. Does God still heal people today? Deus ainda cura pessoas hoje? Yes, He does. Sim, Ele faz. But only when it is His sovereign will to do so. Mas só quando é da sua soberana vontade fazê-lo. Does God always heal people today? Deus sempre cura pessoas hoje? No, He does not. Não, Ele não faz. He was not doing it in the days of the Bible, Porque Ele não fazia isso no tempo da Bíblia and He's not doing it today e Ele either. não está fazendo isso hoje também. Well, according to the faith preachers, are there requirements for you to receive your healing? Mas de acordo com os teólogos da prosperidade, existem requisitos para você receber a sua cura. Yes, according to the faith preachers, if you want to be healed, then you need to show me the money. De acordo com os teólogos da prosperidade, se você quiser ser curado, você precisa mostrar o dinheiro. You better sow that seed Você tem que semear uma semente financeira. so you can reap a harvest. Aí você vai ter uma colheita grandiosa. Watch this video clip from Joyce Meyer. Assista esse vídeo da Joyce Meyer. 46. Do I believe that God wants to bless us? Yes. But when you go to the conferences, you ask people to give money. So Sure. you say, do it cheerfully, Yeah. because Because the Bible says, give and it shall be given unto you. See, giving is a major part of the whole Christian doctrine. but do you believe that if someone gives money to the ministries, Right. that more will come back to them? Yes. Absolutely. I think that's what they mean by prosperity gospel. Yes. No, but do you worry at all that sometimes your message will be heard by someone in the most dire circumstances? It's a sort of roulette wheel, a sort of gamble with God. Okay, well, I can't pay the rent, but I'll give it to Joyce and we'll see what happens. Do you worry at all that Well, that I happens? totally know. I don't worry about that. Joyce Meyer says, well, no, I totally don't worry about that. Joyce Meyer fala com confiança. Não me preocupo com que se elas vão pagar o aluguel ou não. I'm sure she doesn't, Eu tenho certeza que ela não se preocupa mesmo. but she should, Mas ela deveria. because right now, all around the world, there are thousands of people watching Christian television. Porque hoje, ao redor do mundo, existem muita gente assistindo a televisão gospel ou cristã. I should say millions of people watching Christian television. Eu suponho que milhões de pessoas estejam assistindo essa televisão, And esse canal. they are at home and they are sick, E elas estão em casa, estão doentes. or they have a sick spouse, Ou eles têm um ente querido doente. or they have a sick child, Têm um filho ou uma esposa doente. and they are being told, if you want God to heal you, you need to send us some money. E eles ouvem esses pregadores dizer pela televisão, olha, se você quiser ser curado, dê-nos a sua oferta, dê-nos o seu dinheiro. Sow a seed into my ministry. Give me money. Semeie uma oferta financeira no meu ministério. Dê-me o dinheiro que você tem, And God will heal you of your cancer. porque Deus vai te curar do seu câncer se você der. God will heal your sick child. Deus vai curar o seu filho doente. One day, these false teachers will have to stand before a holy God. Um dia esses pregadores da prosperidade vão ter de ficar de pé diante de um Deus santo. And they will have to give an account for what they are doing to sick and hurting and desperate people. E eles vão ter de prestar conta sobre isso que eles estão fazendo com gente desesperada e doente. And they will have to give an account for how they are distorting the gospel. E vão ter que prestar contas de como eles estão distorcendo o evangelho de Cristo. Rod Parsley wants you to sow a seed into his ministry, Rob Parsley quer que você semeie uma oferta no ministério dele. but he wants you to sow a very specific seed. Mas ele quer que você oferte uma oferta muito específica. He wants you to sow $54.17 Ele into quer his que ministry. você semeie $54, how many cents? E 17 centavos no ministério dele.
Why $54.17? Por que 54 dólares e 17 centavos? Well, based off of Isaiah 54, verse 17, of course. Ah, baseado em Isaías 54, 17. Claro. You didn't know that? Você não sabia disso? Watch this from Rod Parsley. Assista isso de Rob Parsley. There's a battle raging, and it's raging right now. A fierce, all-out attack against you, against everything of great value in your life. But my dear, dear friend, your commander-in-chief has full supremacy, absolute authority, and he's decreed and declared that no weapon formed against you shall prosper. On this broadcast, you're about to discover how to receive for yourself his miraculous anointing of provision and protection. Stay right where you are. I'm Rod Parsley. That I'm going to take you at your word. I'm going to stand up in faith and I'm going to sow an Isaiah 54:17 seed of $54.17. Let's go to the phone. Do it right now. Go to the phone. Right now. This is a moment of faith that may never, ever, ever be repeated again. But God is saying, if you're hearing this word, take hold of it. Seize this moment. Claim this word right now as your own word and say, God, that's me. That's my family. That's my business. That's my ministry. That's my church. God, those are my children. That's my marriage. So I feel the adversary releasing his stranglehold. Are you going to your phone? $54.17. Are you going to your phone right now? Are you going to your phone? Você está indo pegar o telefone? You better hurry up and go to your phone. Se apresse e pegue logo o telefone. This time of anointing may never happen again. Porque esse tipo de unção pode nunca acontecer de novo na história. You know why they want you to hurry up and go to your phone? Sabe por que eles querem que você se apresse para pegar o telefone e fazer oferta? Don't delay, go to your phone right now. Não demore para ir pegar o telefone agora. Because they know that if you actually stop and think a little bit, Porque eles sabem que se você, na verdade, parar e pensar um pouquinho, you might not go to your phone. você pode não ir até o seu telefone. And you might not sow E aí não vai semear financeiramente no ministério dele. you might not sow your $54.17 seed into his ministry. Você pode não semear os 54 dólares e 17 centavos no ministério dele. These people are charlatans. Essas pessoas são charlatões. But let's be fair to Rod Parsley. Mas vamos ser justos com o Rob Parsley. Let's look at Isaiah 54, verse 17. Vamos dar uma olhadinha em Isaías 54, verso 17. Diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Wow, well it does say that, doesn't it? Nossa, diz isso mesmo, não diz? That no weapon that is formed against you will prosper. Que nenhuma arma contra ti prosperará. So what are we to make of this? Então o que a gente faz com isso? Well, there's a couple of points to be made here. Bom, existem dois pontos a serem considerados aqui. Number one, there is nothing inspired about the chapter divisions and the verse numbers. Bom, em primeiro lugar, não há nada inspirado com o número de capítulos e de versículos. Man put chapter divisions and verse numbers in there. Os homens colocaram depois a divisão dos capítulos por números e de versículos também, just to help us look things up in the Bible a bit more easily. para fazer com que a gente conseguisse achar melhor uma passagem específica na Escritura. But there's nothing special about the numbers 54 and 17. Mas não tem nada em especial com os números e com os versículos. But what of this? Does this passage apply to us? Mas olha isso, vamos pensar agora. Essa passagem é aplicada a nós? Well, there is a sense in which this was written to Israel. This is in the Old Testament. Bem, existe um sentido aqui. Isso foi escrito para Israel, está no Antigo Testamento. But it does appear to give a bit of a blanket application. Mas não parece que isso nos dê uma aplicação. Because it says, this is the heritage of the servants of the Lord. Porque diz aqui que isso é a herança dos servos do Senhor. Aren't we servants of the Lord? Nós não somos servos do Senhor? Yes, we are. Sim, nós somos. So, does this apply to us?
Então, isso se aplica a nós? Yes and no. Sim e não. It's kind of like healing being provided for in the atonement. Sim, a cura, por exemplo, foi dada na expiação na cruz do Calvário. Is it provided for in the atonement? Foi provida na expiação. Yes, it is. Sim, foi, com certeza. But it's not promised to be realized here. Mas não foi prometido para ser concretizado aqui, desse lado do céu. So, in the grand scheme of things, in what we call the eschaton, dealing with eschatology. Então, no que se refere à escatologia ou doutrina das últimas coisas, It is true that no weapon that is formed against God or His people will prosper. é verdade, é bem verdade afirmar que nenhuma arma que se levantar contra Deus e os seus servos vai prosperar. When God brings all things to their appointed end, Quando Deus trazer o fim a todas as coisas, God will be victorious. Deus será vitorioso. And no weapon that is formed against Him or His people will prosper. E nenhuma arma que se levantar contra ele ou contra o seu povo vai prosperar. God wins. Deus sempre vence. But that's not necessarily to be realized here. Mas não necessariamente isso vai ser cumprido aqui e agora. It seems to me that the sword that was formed in the blacksmith shop, sword, Parece para mim que a espada que é forjada pelo ferreiro, that lopped off the head of John the Baptist, that weapon seemed to prosper. que cortou a cabeça de João Batista, parece que aquela espada funcionou muito bem. Ela prosperou. The sword that took the head of the Apostle Paul off, that weapon seemed to prosper. A espada que cortou a cabeça do apóstolo Paulo pareceu também prosperar muito bem. Também funcionou. I mean, how many millions of Christian martyrs have there been in the 2,000-year history of the Christian church? E quantos milhões de cristãos não morreram durante a história da igreja, perseguidos e mortos violentamente? So those weapons seem to prosper. E todas aquelas armas prosperaram, na verdade. So it's not promised to be realized here. Então não é prometido para o aqui e agora. But here's the real problem with what Rod Parsley is saying. Mas aqui há o real problema com o que Rod Parsley está dizendo. Verse 17 is the last verse of Isaiah 54. O verso 17 é o último verso de Isaías, capítulo 54. Why didn't Rod Parsley drop down just one more verse to Isaiah 55, verse 1? E por que Rod Parsley não leu Isaías 55, verso 1? If he had just gone down one more verse, that would be more seed per sower. Porque se ele tivesse descido um capítulo a mais e um verso a mais, seria mais dinheiro para ser semeado no ministério dele. He would be getting 84 more cents per sower. Ele teria teria mais centavos para serem acrescentados na semente financeira que o povo daria. That would be more money coming into his ministry. Seria mais dinheiro para o ministério dele. So why didn't he just drop down one more verse? Então por que ele não desceu mais um pouquinho para um verso a mais? I'll show you why. Vou mostrar a vocês o porquê. Here it is. Eis a razão. Diz assim Isaías 55, verso 1. Ó, vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. That's why Rod Parsley didn't want you to look at the next verse, É por isso que Rod Parsley não quer que as pessoas olhassem o próximo verso, because it totally obliterates everything that he was just talking porque about. iria contradizer tudo que ele acabou de falar no verso anterior. You think Rod Parsley doesn't know that that's the next verse? Você acha que o Rod Parsley não sabe que esse é o próximo verso? Oh, he knows it. Ah, ele sabe muito bem, He just doesn't want you to know it. mas ele não quer que você saiba disso. Rod Parsley is a charlatan. Porque Rod Parsley é um charlatão, He is a wolf. ele é um lobo, He cares only about himself. ele só se importa com ele mesmo. He does not care about you. Ele não se importa com as vidas, com você. None of these prosperity preachers care about you. Nenhum desses teólogos da prosperidade se importam com você. And they certainly do not care about God. E com certeza, eles nem ligam para Deus, não se importam com Ele. If you have your copy of God's Word, let's look in the Gospel of Luke, chapter 21. Se você tem a sua Bíblia em mãos, vamos olhar para Lucas, capítulo de número 21, versos 1 a 4.
Luke chapter 21. This is the story of the widow's mite. Lucas, capítulo de número 21, versos de número 1 a 4. Vamos dar uma olhada no relato da viúva pobre, a oferta da viúva pobre. Luke 21, verses 1 through 4. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 21, versos 1 a 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Now, I don't know about you, but this story has never really made sense to me. Eu não sei o que vocês acham, mas essa história, esse relato bíblico, nunca fez sentido para mim. The way that we have most often heard this preached is this. A maior parte das vezes a gente ouve alguém pregar assim sobre essa passagem. Is that the widow should be our model in giving. Que a viúva pobre deveria ser o nosso modelo no que se refere a dar. We should give to the church like the widow gave. Nós deveríamos dar à igreja o mesmo da mesma forma que a viúva pobre deu. But dear friends, let's remember, the widow did not give most of what she had. Mas queridos, vamos lembrar que a viúva pobre não deu muito do que ela tinha. She gave everything that she had. Ela deu tudo que ela tinha. Raise your hand if you have done what the widow did. Levante sua mão se você já deu tudo que você tem para a igreja. Anybody here? Alguém aqui? Has anybody given everything they have? Nunca ninguém deu tudo que tinha? I can't raise my hand either. Eu também não posso levantar minha mão. You know what? If the widow is our model in giving, Sabe, go ahead. se a viúva é nosso modelo no que se refere a contribuir, Then we've all failed. então todos nós morreríamos. I don't know anyone who's ever done this. Todos nós falhamos porque eu não sei quem já fez isso. Oh, but the widow gave so selflessly. She gave out of the abundance of her heart. Ah, mas a viúva deu com o coração pronto, ela foi sincera, deu tudo que ela tinha. Did she? Ela foi sincera? Not according to what we just read. Não de acordo com o que a gente está lendo aqui. The Bible doesn't say anything one way or the other about why she gave. A Bíblia não fala nada a respeito da sua motivação em dar. Jesus just made an observation. Jesus só fez uma pequena observação. He just made the statement, she gave it all. Ele fez a seguinte afirmação: ela deu tudo que tinha. Oh, but Jesus commended her. He said this was a good thing. Ah, mas Jesus disse que era uma boa coisa, uma coisa boa. Ele afirmou, confirmou a atitude daquela viúva. Did he? Ele fez? Not according to what we just read. Não de acordo com o que a gente acabou de ler. He doesn't say that this was a good thing. Ele não disse que isso era uma coisa boa a se fazer. Again, he doesn't make a comment one way or the other. De novo, ele não faz comentário algum acerca das intenções, ou se era uma atitude boa ou má. He just makes a simple observation. Ele fez uma simples observação. And think about this too, dear friends. This was a widow. E pense bem nisso, queridos. Ela era uma viúva. As a widow, she had no means of support. Como viúva, ela não tinha meios de sobreviver financeiramente. And she gave every cent she had. E ela deu cada centavo que ela tinha. And the Bible does not say this explicitly. It's just an educated guess. E a Bíblia não diz isso explicitamente, é só uma colocação que eu estou fazendo. A little bit of sanctified speculation on my part. Um pouco de especulação santa da minha parte. As a widow in this day and age with no means of support, Se uma viúva nessa época que não tinha meios de sobrevivência, after she gave every cent that she had, deu tudo o que ela tinha ali naquele gasofilácio, in all likelihood she left there, and it wasn't long after that she died. tenho certeza que depois de ter tido essa atitude em dar tudo, não passou muito tempo, essa viúva veio a falecer. It's just an educated guess. É uma colocação que eu estou fazendo apenas. So what's going on here? Então o que está acontecendo aqui? Does
Does Jesus expect little old widows to give every cent they have to the church? Será que Jesus espera que os viúvas pobres e carentes deem tudo que elas têm na igreja? Would Jesus expect a little old widow to give everything that she's got Será que Jesus quer que uma viúva anciã dê tudo que ela tem and have nothing to live on? e não fique com nada para sobreviver? No. Não. The Bible has a lot to say about how we are to care for the poor and the orphans and the widows. Porque afinal de contas a Bíblia fala muito de como a gente tem que tratar bem as viúvas e órfãos e o necessitado. The book of James says that is pure and undefiled religion. O livro de Tiago fala que essa é a verdadeira religião, cuidar das viúvas e dos órfãos. Well, let's look at this in its context. Mas vamos olhar para essa passagem em seu contexto. What was she giving to? Para o que ela estava dando o seu dinheiro? Was she giving to the church? Ela estava dando para a igreja? Was she giving to Jerusalem Community Church? Ela estava dando para uma comunidade cristã em Jerusalém? No. Não. She was giving to the synagogue. Ela estava dando na sinagoga. And this happened on Wednesday before the Friday that Jesus was crucified. E isso aconteceu na quarta-feira anterior à sexta, onde Cristo foi crucificado. This happened just 2 days before Jesus' crucifixion. Aconteceu 2 dias antes da crucificação de Cristo Jesus. And she gave every cent she had to the same religious system that in 2 days was going to nail Jesus to a tree. E ela deu tudo o que ela tinha para o mesmo sistema religioso que 2 dias depois prendeu Jesus Cristo e o levou à cruz para sofrer. That's what she was giving to. É para esse tipo de lugar que ela estava dando o seu dinheiro. She was giving to a religious system that was corrupt from top to bottom. Ela estava dando para um sistema religioso corrupto do início até o fim. And she gave everything she had E mesmo assim deu tudo o que tinha. to a corrupt religious system. Novamente, para um sistema religioso corrupto. Now let's look up a few verses. Agora vamos dar uma olhada em alguns versos. Remember, the chapter divisions are not inspired. Vocês se lembram muito bem que a divisão dos capítulos por números não são inspiradas. Let's read verses 45 through 47 of chapter 20. Vamos ler então os versos 45? 45. Os versos 45 até o 47 do capítulo 20. Um anterior. Diz assim, Lucas capítulo 20, versos 45 a 47. Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e muitos apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. This is a blistering condemnation. Isso é uma condenação que Deus está fazendo aqui. Jesus says, beware of the scribes Jesus diz assim: guardai-vos dos escribas, who like to walk around in long robes. que gostam de andar e dar saudações nas praças. And look at verse 47. E olhe para o verso de número 47. He says, who devour widows' homes. Ele afirma claramente: os quais devoram as casas das viúvas. These will receive greater condemnation. Esses esses sofrerão juízo muito mais severo. And what's the very next thing that he sees? E qual é a próxima coisa que acontece ali? He sees a poor widow. Jesus vê, logo depois de falar essas palavras, Jesus vê uma viúva pobre, Whose home had just been devoured. cuja casa tinha sido devorada. You see how important context is. Viu como é importante o contexto? I don't think this pleased Jesus at all. Eu não acho que isso agradou a Jesus Cristo de forma alguma. I think it angered him. Eu acho que o deixou irritado, bravo, furioso, This widow was being exploited. porque essa viúva tinha sido explorada. This widow was being told, if you want the blessings of God, give us money. Porque contaram a essa viúva: olha, se você quer as bênçãos de Deus, então dê dinheiro na sinagoga.
If you want God to smile upon you, then open up your wallet. Então, se você quiser que Deus sorria para você, abra a sua carteira. And the same thing that was going on 2,000 years ago is going on today. E a mesma coisa que aconteceu 2000 anos atrás, acontece hoje também. You know where these prosperity preachers get a lot of their money? Sabe onde esses pregadores da prosperidade conseguem o seu dinheiro? It comes from little widows Vem de viúvas pobres, who can't get out anymore, que não conseguem mais achar saída para a vida. and they are stuck at home, Estão presas em casa, or they're in a nursing home, ou elas estão sendo cuidadas por uma enfermeira porque não conseguem, já têm idade avançada. and tragically, their own church, quote unquote, is this garbage that they see on Christian television. E a sua própria igreja, entre aspas, igreja, prega essas coisas que nós estamos vendo aqui nos vídeos. And they send in their money. E aí essas viúvas ofertam para essas igrejas e para esses pregadores da prosperidade. To these multi-millionaire preachers flying in private jets. Para esses multimilionários teólogos da prosperidade viajando em jatos particulares. And living in 35 or 10,000 square meter parsonages. E vivendo very expensive houses. Very expensive. E vivendo em casas de 10 milhões, em casas muito caras. In light of what we've just looked at, E como a gente olhou para isso agora, watch this video clip from Mike Murdoch. assista esse vídeo de Mike Murdoch. There is a widow who is watching Daystar, watching us right now. And you're sitting there, and your thoughts are, wow, I wish I was young again, and I wish I had a business, but I'm on a fixed income. And I don't know where I would get the $58. That's what makes it faith. That's what makes it faith. You see, Mike Murdoch actually targets widows. Tá vendo? Mike Murdoch, ele direciona sua palavra diretamente para as viúvas. And he says to these widows, well, if you don't know where you're going to get your $58, E ele diz para essas viúvas, olha, se você não sabe onde vai conseguir $58, because you're on a fixed income, porque você tem uma pensão fixa, he says that's what makes it faith. é daí que você vai começar a usar sua fé. The same thing that was going on 2,000 years ago is going on today. Como vocês viram, a mesma coisa que aconteceu 2000 anos atrás acontece no mundo hoje. And one day, these false teachers will have to stand before a holy God. Mas um dia esses pregadores da prosperidade deverão ficar diante de um Deus santo. And they will have to give an account for what they are doing to poor and sick people. E eles vão ter de prestar contas com aquilo que eles estão fazendo com o pobre e com os doentes. They will have to give an account for what they are doing to widows. Vão ter de prestar contas com aquilo que estão fazendo com as viúvas. And they will have to give an account for what they are doing in distorting the gospel of Jesus Christ. E vão ter de prestar contas especialmente por estarem distorcendo o evangelho de Cristo Jesus. You know, oftentimes we think of people who are in the deepest, darkest, hottest part of hell as being people like Adolf Hitler. Então, percebem, com frequência nós achamos que as pessoas que vão ficar no mais profundo inferno, no pior lugar do inferno, são pessoas como Adolf Hitler e os grandes genocidas da humanidade. Or someone like Saddam Hussein or Osama bin Laden. Alguém como Saddam Hussein ou Osama Bin Laden. Those people are in the deepest, darkest, hottest part of hell. Com certeza essas pessoas estão em um lugar bem profundo no inferno. Dear friends, I would submit to you that that is not the case. Mas eu afirmo a vocês, irmãos, que o mais profundo inferno está sendo reservado para outro tipo de pessoas. Now, those people are in hell, to be sure. Claro que essas pessoas estão em um lugar no inferno bem terrível. But I would submit that they're not in the deepest, darkest, hottest part of hell. Mas eu afirmo que eles ainda não estão na parte mais profunda e mais terrível do inferno. I would submit to you that the deepest, darkest, hottest part of hell will be reserved for people like this. Porque eu afirmo a vocês que a parte mais escura, mais quente, mais terrível do inferno está reservada para pessoas como estas. People who had the most exposure to the truth.
Pessoas que estavam, que tinham a exposição da verdade diante delas. and yet they rejected it. E eles rejeitaram a exposição bíblica da verdade. These prosperity preachers have the same Bibles that we do. Porque lembrem-se, esses pregadores da prosperidade têm a mesma Bíblia que eu e você temos. They have far more exposure to the truth than someone like Adolf Hitler or Osama bin Laden. Eles têm mais iluminação bíblica do que alguém como Adolf Hitler ou Osama Bin Laden. And yet they have rejected it. E ainda assim a rejeitaram. They have twisted it. Eles a distorceram. And they are using the Word of God to exploit poor people and sick people and desperate people. E como se não bastasse, estão usando a palavra de Deus para explorar as pessoas viúvas, órfãos, doentes, todos os necessitados e carentes. They are using the Word of God to exploit widows. Estão usando a palavra de Deus para explorarem viúvas. And they tell these people, if you want to be blessed of God, if you want to be healed of your disease, if you want your child to be healed, send me money. Dizendo coisas do tipo, se você quiser se ver livre da sua doença, ou se você quer que o seu filho seja curado, saia das drogas, então semeie no meu ministério. And then to top it all off, they distort the gospel itself. Então eles distorcem a raiz do evangelho, o evangelho no seu âmago, They preach a different gospel. porque pregam um evangelho diferente. And I would submit that the deepest, darkest, hottest part of hell will be reserved for people like this. Por isso eu afirmo a vocês que a parte mais escura, mais tenebrosa e mais quente do inferno é reservada para pessoas como esses falsos profetas. James says in his letter, "Let not many of you desire to become teachers, my brethren." Tiago diz assim em sua carta que que muitos de vocês não queiram ser mestres, knowing that we will incur a stricter judgment. sabendo que sobre vocês virá maior julgamento. Okay, dear friends, we will dismiss for lunch, and we will pick back up this evening. So, Então, irmãos, agora é a nossa hora de almoço e nós voltaremos esta noite.